paz do Senhor. Queridos irmãos, amada igreja, a paz do Senhor. Se trouxe Bíblia, abre lá comigo. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 4. Nós vamos ler o verso de número 1, verso de número 2, verso de número 10 e o verso de número 11. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família de uma maneira especial. E que o Senhor possa falar conosco nessa noite, através da tua santa e poderosa palavra. Deus abençoe a vida do nosso querido amigo Márcio. Obrigado pelo convite, pelo carinho, pela receptividade. Deus em Cristo Jesus continue abençoando o Senhor, sua família e a sua casa. Pastor Josué, grande prazer estar aqui com o Senhor. Que Deus abençoe todo o corpo de ouvintes aqui da nossa filial Vila Cristina. Todos encontraram o texto sagrado? Diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Muito obrigado. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E disse-lhe, versículo 10, então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis se chegaram os anjos de Deus e o serviu. Amém? Feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos nessa noite. Senhor, te glorifico nessa noite, ó Deus, pela tua grandeza, pela beleza da tua santidade. Peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor possa falar conosco através da tua palavra, e que a mesma assim seja como flecha aguda, inflamável com as brasas do seu altar, cravada em nosso coração, e incendeie toda a nossa alma. Que a presença do teu Espírito Santo tenha liberdade de trabalhar em nosso meio à medida que a tua palavra for sendo explanada, pois assim como a corça suspira e anseia pela corrente das águas, assim temos sede de ti nesta noite, Senhor. Incendeia a nossa alma com a tua palavra e mata a sede que temos da tua presença. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podemos aceitar. Meus amados irmãos, Mateus capítulo 4 é um dos capítulos mais conhecidos por nós, que fala acerca da tentação de Jesus. Sabemos que em Jesus habitava duas naturezas. Jesus em toda a sua vida foi 100% homem e 100% Deus. Haja vista que os momentos que Jesus passou de necessidade, sofrimento, tentação, como vemos em Mateus capítulo 4, e a sua necessidade de fome após jejuar 40 dias, Jesus passou com certeza pela sua natureza humana. Se você voltar um pouquinho atrás, você vai perceber que o testemunho da natureza divina de Jesus foi dado quando num belo dia João Batista estava batizando no Rio Jordão e Jesus aparece entre a multidão. E João exclama a famosa frase dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando João diz isso, ele e Jesus entram em uma conversa e após isso Jesus é batizado. E quando Jesus é emergido das águas, vem aquilo que nós chamamos de o testemunho sobre a divindade do Senhor. Pois a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo pairou sobre a sua cabeça em forma corpórea de uma pomba, e ouve-se uma voz exclamando do céu, dizendo: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Ali a voz de Deus, a voz do Pai, estava dando testemunho de que aquele era o seu Filho. Por isso Jesus manifestando a sua natureza humana e Cristo a sua divindade. Olhar para Mateus capítulo 4, irmãos, e perceber Jesus jejuando 40 dias
E depois disso, sendo tentado pelo diabo e vencendo essa passagem por esse deserto, é válido nós ressaltarmos que ele também, em certa feita, disse: no mundo vocês terão aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E quando ele dá essa frase de ânimo a nós, dizendo: tende bom ânimo porque eu venci o mundo, ele não está dizendo que venceu o mundo pela sua natureza divina, ele está dizendo que venceu o mundo com a sua natureza humana. E por isso ele está dizendo: se eu venci o mundo, vocês também são capazes de vencer o mundo. Tende bom ânimo. Depois que Jesus ele é batizado e há esse testemunho da natureza divina do Senhor, a Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 4, em Mateus capítulo 4, e Marcos também vai descrever isso. Esses evangelhos sinóticos manifestam para nós que Jesus ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Todavia, se você pegar Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4 e Marcos também, você vai perceber que uma pequena palavra é mudada por esses três evangelistas ao narrarem a forma como Jesus foi parar nesse deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus ele diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Marcos diz que Jesus foi impelido ao deserto para ser tentado pelo diabo. E Lucas diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. São três palavras que todavia carregam consigo parecido significado, mas em algumas partes diferentes. Pois ser conduzido é como se alguém fosse na minha frente e eu apenas sigo os seus passos. E tratando dessas três palavras, descritas por esses três evangelistas dessa forma diferente, então Marcos ele vai dizer que Jesus foi impelido. Ser impelido é mais ou menos aquilo que acontecia com Sansão. Se você pegar a história de Sansão, você vai perceber que houve um momento quando Sansão crescia, que a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo o impelia ao deserto. Ou seja, o significado dessa palavra impelir significa arremessar com grande força. Ser levado é como uma mãe pega na mão da sua criança e o conduz até o destino designado. Isso manifesta pelo menos três fases da nossa vida e da nossa história. Há momentos que a gente tem tanta fé, tanta graça, tanta comunhão, tanta oportunidade, que nós somos conduzidos pelo Espírito, a gente apenas segue os seus passos que Ele está dando para nós. Há momentos que nós não queremos ir parar naquele local designado, e por isso o Espírito Santo ele vem nos empurrando, nos impelindo para o centro do propósito divino. E há momentos que nós somos levados, Ele pega na nossa mão e nos guia até o lugar designado pelo Pai, para que nós possamos ser triunfantes. Por isso há momentos na nossa vida em que somos conduzidos, há momentos que somos impelidos e há momentos que nós somos levados. A Bíblia diz que Jesus ele chega nesse deserto e Jesus jejua 40 dias sem cessar. 40 dias Jesus passa em consagração nesse deserto. E observe que Satanás ele é um tanque estrategista. E se engana quem pensa que o diabo é burro, que o diabo não tem inteligência, que o diabo é um zero esquerda qualquer. Se engana quem pensa que o diabo não arquiteta planos de como ele vai atacar as pessoas. Até porque a Bíblia o descreve como leão que ruge ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Esse rugir ao nosso derredor é buscando uma falha, uma brecha, um pequeno vacilo para que ele possa destilar em nós o seu veneno para tentar nos consumir vivos. Depois que Jesus ele está cansado, depois que o corpo de Jesus já está fadigado, após Jesus jejuar 40 dias e o seu corpo humano está completamente fragilizado, pois eu não sei se você já teve essa experiência de passar um longo período em consagração, e até porque, segundo o meu entendimento, eu lhe digo que Jesus ele passou 40 dias no deserto jejuando com a sua natureza humana, mas capacitado pelo Espírito. Pois se ninguém, humanamente falando, é capaz de passar 40 dias sem se alimentar e sem beber alguma coisa, e não ter um certo tipo de desgaste em seu corpo e necessidade de atendimento médico.
Eu não sei se você já teve essa experiência, mas de vez em quando eu dou umas doideiras e eu gosto de fazer um jejum de 24 horas. O máximo que eu consegui fazer foi 38. E pense em umas horas finais atribuladas de jejum. Eu deitado na minha cama, vinha o cheiro no meu nariz de tudo enquanto era comida gostosa. O fogão não tinha uma panela em cima, mas o cheiro que vinha no meu nariz, e eu dizendo: Senhor, misericórdia, me ajuda a concluir esse propósito. Porque eu deitado e o corpo completamente fraco e exausto após 38 horas de jejum ininterruptamente. Agora imagine passar 40 dias sem comer e sem beber alguma coisa. Jesus estava completamente frágil, tratando-se do seu corpo. Jesus estava completamente desgastado, falando do seu corpo. E é nesse momento que Satanás se apresenta para tentar a Jesus, porque ele é inteligente, ele é estrategista. Depois que Jesus já está desgastado e frágil, é quando ele se apresenta para tentar a Jesus. E ele tenta a Jesus e ele manifesta a primeira tentação dizendo: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Pelo que Jesus diz a ele: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, observe que as três tentações que Satanás aplica sobre Jesus foram três tentações designadas a áreas do nosso ser diversificadas, pois há pelo menos três linhas que explicam como o ser do homem se forma. A minha monista diz que o ser do homem ele é indivisível. Corpo, alma e espírito estão ambamente ligados, e quando se morre, acabou, já era. A dicotomia diz que o ser do homem se divide em corpo, e a alma e o espírito são ambos um só e não são repartidos, mas somente alma e espírito são um só, habitando dentro de um mesmo corpo. Mas nós, como crentes pentecostais e assembleianos, cremos na tricotomia do ser do homem, onde o ser do homem é composto por corpo, alma e espírito. Cada um desses três aspectos tem a sua funcionalidade própria. O corpo, por exemplo, é nada mais nada menos do que a casca que abriga o espírito e a alma. O corpo tem as suas funcionalidades, como as suas necessidades físicas, de alimento, de busca, de preservação da sua saúde, e até mesmo esse corpo ele se inclina ao pecado pela sua natureza humana caída. A alma ela é nada mais nada menos do que a sede das emoções e das escolhas humanas. É onde a gente decide o que vamos fazer, qual decisão vamos tomar, qual rumo nós vamos seguir, e aonde nós temos e sentimos as nossas emoções. O espírito do homem é nada mais nada menos do que a sede da comunhão e da intimidade para com Deus. É onde o homem manifesta a sua adoração, é onde Deus fala com o homem, é onde Deus se comunica com o homem. Essa base pode ser completamente corroborada por aquilo que Paulo escreve a primeira carta à igreja de Tessalônica, capítulo 5, versículo 23, ele diz: e o Deus de paz vos santifique em todo o vosso corpo, alma e espírito. Então perceba que quando Satanás se apresenta a Jesus, a primeira tentação que Satanás aplica sobre Jesus é sobre o seu corpo, dizendo: se tu és o Filho de Deus, e agora ele manifesta a necessidade física, transforma essas pedras em pão. Porém Jesus olha para ele e diz: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. A segunda tentação que Satanás aplica sobre Jesus, ele transporta Jesus para o pináculo do templo e diz para ele: lança-te daqui abaixo, porque está escrito que o Senhor dará ordem aos seus anjos para que não tropece com o seu pé em pedra. A segunda tentação que Satanás aplica sobre Jesus é sobre a sua alma, sobre o seu poder de escolha, mexendo com as suas emoções. Porém Jesus ele olha para Satanás e diz: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Aleluia.
A terceira e última tentação que Satanás aplica sobre Jesus, ele o transporta para o alto do monte, o apresenta as glórias do mundo, os reinos do mundo, e diz a Jesus: se prostrado você me adorar, eu te dou tudo quanto isso que você está vendo. Duas coisas eu gostaria de dizer. Primeiro, Satanás estava tentando Jesus na sua última tentação no seu espírito, a sede da comunhão, da adoração e da intimidade para com Deus. Pois o próprio Jesus, no seu diálogo com a mulher samaritana, em uma das partes ele finaliza dizendo: pois os adoradores de meu Pai o adoram em espírito e em verdade. Aleluia. Então a pura adoração, ela não parte do corpo, ela não parte da alma, ela parte de um espírito quebrantado diante da presença de Deus. Satanás, ele olha para Jesus e diz: se prostrado você me adorar, eu te dou tudo isso aqui que você está vendo. Eu sei que eu disse para você há poucos minutos atrás que Satanás é inteligente, é estrategista e ele não é burro. Mas nessa última tentação que ele fez a Jesus, Satanás me pareceu pouco criativo para a sua tentação e meio que lesado, porque ele apresenta a Jesus glórias naturais e terrenas, quando Jesus ele veio apresentar para nós uma glória futura que para nós está preparada. Jesus não veio apresentar para nós uma glória terrena, ele veio apresentar para nós um reino muito distante daqui, a qual a sua glória é fulgurosa, a sua glória é calorosa. Jesus veio apresentar para nós. Você percebe que no diálogo de Jesus com Pilatos, antecedente à sua crucificação, a Bíblia diz que Pilatos olhou para Jesus e disse: Jesus olhou para Pilatos e disse: ô Pilatos, você não acha que se eu fosse batalhar por aqui, os meus estariam batalhando para me livrar agora? Mas eu não sou daqui, o meu reino não é deste mundo. Jesus não veio apresentar para nós glórias terrenas, ele veio apresentar para nós uma glória futura que está preparada para a igreja. É por isso que Paulo escreveu na carta aos Romanos, capítulo 8, ele diz o seguinte: o sofrimento da vida presente não se compara com a glória que a nós será revelada. Há uma glória futura a ser revelada à igreja. Quantos creem isso ainda nessa noite? Aleluia! Você pensa que Jesus iria trocar a glória, o esplendor da glória do céu por glórias passageiras, terrenas? Por isso Jesus ele ataca Satanás dizendo: somente ao Senhor adorarás e servirás. Irmãos, esse deserto da tentação de Jesus, esse deserto da tentação de Jesus tem grandes ensinamentos para nós, tem valiosas lições para nós. Perceba que Jesus ele fez uso de algumas armas para sobreviver no deserto da tentação. E é sobre isso que eu gostaria de falar aqui nessa noite. Como sobreviver ao deserto da tentação? Jesus ele passou pelo deserto e saiu triunfante. E depois que ele saiu desse deserto, nada pôde pará-lo a não ser aquilo que já estava programado, que foi a sua crucificação. Mas perceba que Jesus ele fez uso de algumas armas, e eu gostaria de destacá-las a você aqui nessa noite. Jesus ele fez uso de constante jejum e oração. Jejum e oração ainda é o que fortalece a vida do crente. Jejum e oração ainda é aquilo que dá força ao crente para sobreviver às tentações do adversário. Pois o jejum é aquilo que mortifica a nossa carne, e a oração é o diálogo que nós temos com o Pai, o Senhor nosso Deus. O jejum é aquilo que mata a nossa carne, e a oração é aquilo que nos aproxima de Deus. Irmãos, a oração ela é tão necessária sobre a nossa vida que ela é comparada como o oxigênio da alma. Você percebe que alguém está morrendo quando ele deixa de orar. E eu fico muito preocupado com a nossa geração, pois nós temos uma peculiaridade. E quando eu digo uma peculiaridade, é que é familiar somente à nossa geração. A nossa geração ela tem mais prazer, tem mais gozo, tem mais alegria, talvez em passar 8 horas em entretenimento na frente de uma televisão, do que conseguir passar meia hora de joelhos dobrados clamando a Deus. Você quer matar gente da nossa geração de raiva? É você dizer para ele: hoje a gente vai dobrar o joelho e vai orar 1 hora.
Aí você percebe nego miar e pedir misericórdia. Só que oração ainda é aquilo que fortifica a nossa vida. Oração ainda é aquilo que nos aproxima de Deus. Oração ainda é aquilo que nos concede profundidade diante de Deus. Irmãos, agora eu dizer para vocês aqui nessa noite uma ilustração de um menino. Um belo dia ele olhou para o seu pai e disse: pai, qual que é o tamanho de Deus? Qual que é o tamanho de Deus? Estava passando um avião no céu. O pai olhou para aquela criança e disse: está vendo aquele avião lá? Deus é do tamanho daquele avião. E o menino disse: pai, mas Deus é tão pequeno assim. O pai pegou o menino, colocou ele dentro do carro, levou ele no aeroporto. Quando o menino chegou no aeroporto e viu o bitelo do avião, ele disse: pai, eu não sabia que o avião era desse tamanho. Deus também é desse tamanho. E o pai disse para o seu filho: meu filho, quanto mais longe de Deus você está, menor você o enxerga. Mas quanto mais perto de Deus você chega, é aí que você descobre a grandiosidade do Deus que você serve. É por isso que eu lhe digo aqui nessa noite, irmão, nós não conhecemos Deus em profundidade se não descermos no jejum e na oração. Eita glória! Jejum e oração foi o que Jesus fez uso para sobreviver ao deserto da tentação. Aleluia! Irmãos, só existem algumas coisas e situações que só podem ser vencidas com jejum e oração. Por isso, para enfrentar o deserto da tentação é muito preciso jejuar e orar. Irmão, talvez você diga: nossa, pregador, que novidade, jejum e oração. Minha avó já me disse isso e eu estou careca de saber. Só que a gente tem que entender uma coisa: o céu não passa por reforma. O céu, as estratégias para se aproximar de Deus e do céu são as mesmas. Se Jesus não voltar daqui a 100 anos, se tiver uma igreja autêntica, vão pregar a mesma mensagem dizendo: para se aproximar de Deus é preciso jejuar e orar. O céu não passa por reforma. Aleluia, aleluia e aleluia. Jesus fez uso do jejum e da oração, mas parece que a gente já tem uma dificuldade com essas coisas. A gente tem uma dificuldade com o jejum. Mas eu vim aqui nessa noite para ministrar sobre a sua vida, que depois desse culto o Espírito Santo nos conduzirá no caminho do jejum e da oração. Eu não estou falando que você vai sair daqui e vai fazer um jejum birubiru, de tirar uma carne, um refrigerante que te deixa confortável, você consegue. Eu estou falando de jejuns totais, que você vai sentir na pele a abstinência do alimento, mas enquanto isso o seu espírito estará crescendo, 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 e você terá Deus em sua história. A segunda arma que Jesus fez uso para sobreviver ao deserto da tentação foi a palavra de Deus. Aleluia. O alimento do cristão não é apenas o pão, e sim o sustento que a palavra de Deus nos dá e nos fortalece. Irmão, perceba que Jesus, ele não combate a Satanás por aquilo que ele acha. Jesus combate a Satanás com aquilo que está escrito. Pois Satanás se achega até Jesus e ele vende Bíblia em Jesus nos dois primeiros aspectos. Quando ele disse: tu és o Filho de Deus, e segundo ele olha e diz: lança-te daqui abaixo, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos ao seu respeito para te guardar. Satanás, ele vende Bíblia em Jesus. Só que porém Jesus também estava armado pela palavra da verdade. Pois Satanás não faz uso da palavra como verdade. Ele distorce algumas coisas para nos levar às más escolhas, como ele fez com Adão e Eva. Mas quando ele topa na frente quem está armado pela palavra da verdade, ele não vai sucumbir às falsas teorias, ele não vai sucumbir aos ventos de heresias, ele não vai sucumbir às falsas doutrinas, porque o seu coração está firmado na palavra de Deus. Você observa, irmão, que os crentes, eles têm uma grande deficiência bíblica e teológica. Quando nos debates nas redes sociais, onde parece que todo mundo é PhD em teologia, a pessoa já começa combatendo as outras, dizendo: eu acho que, se eu acho sobre a igreja, o cristão e a política e todas as coisas, ele começa dizendo: eu acho que é assim, eu acho que é assim, eu acho que é assim. Deixa eu lhe dizer uma coisa: o mundo não está preocupado com o que você acha, o mundo está preocupado com aquilo que a Bíblia diz respeito ao que está acontecendo. O que você acha não muda ninguém, mas aquilo que a Bíblia diz sara o coração ferido, aquilo que a Bíblia diz alimenta
a alma que está sedenta. É por isso que eu lhe digo aqui nessa noite, irmão, a palavra de Deus é uma grande ferramenta. Paulo escreveu aos Coríntios capítulo 10, versículo 23, ele disse: as nossas armas não são naturais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. A palavra de Deus é poderosa, ela é a espada mais penetrante do que a de dois gumes, que vai na divisão da alma e do espírito, nas juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e desejos da carne. É por isso que quando Paulo ele escreve a Timóteo, ele diz: Timóteo, apresenta-te, meu filho, como obreiro aprovado, que manuseia bem a palavra da verdade. Por isso que eu lhe digo aqui nessa noite, irmão, ame a Bíblia. Leia pelo menos um capítulo da Bíblia por dia, nem que seja meio versículo, mas leia a Bíblia. Se você pegar um estudo científico recente que foi feito nos Estados Unidos, você vai perceber que pessoas que leram a Bíblia tiveram maiores probabilidades em largar os vícios, drogas como maconha, cocaína, êxtase, bebida e etc. Pessoas que leram a Bíblia tiveram probabilidades maiores de largar a pornografia, prostituição e tantos outros pecados, porque essa palavra que nós contemos em nossa mão aqui nessa noite, ela não é simplesmente um livro e um acessório de culto religioso nosso. Essa palavra que nós temos na nossa mão aqui nessa noite é a palavra vinda do céu para alimentar a nossa alma. Essa palavra que nós carregamos na nossa mão aqui nessa noite é o cajado do peregrino, a bússola do piloto, o mapa do soldado. Essa palavra que nós temos na nossa mão aqui nessa noite é pão que alimenta, é água que sacia, é lenha que queima. Essa palavra cura, restaura, limpa, purifica, levanta, aviva, renova, transforma. Essa palavra faz. Deixa a palavra agir em seu ser. Orianda labachanda namanaclamagaia. Eita canta lamachone miclama lamacalamaia. Essa palavra que nós temos na nossa mão. Jesus ele disse o seguinte em uma das suas parábolas: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa na rocha, que vindo o vendaval e a chuva forte não pôde a derrubar. O salmista no Salmo 119 ele disse para nós: Senhor, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. E quando ele achou que ele não estava satisfeito, pastor Josué, o mesmo salmista no Salmo 119 disse: Senhor, a tua palavra eu escondi no meu coração, que é para eu não pecar contra ti, ó Deus. Onde estão aqueles que esconderam a palavra no coração? Quem guarda a palavra não é arrastado, quem guarda a palavra não cai, quem guarda a palavra permanece firme, quem guarda a palavra vai avante, quem guarda a palavra não sucumbe, quem guarda a palavra não esmorece, quem guarda a palavra persevera, quem guarda a palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, Jesus fez uso de mais uma arma para poder resistir ao deserto da tentação. Eu estou sentindo Deus aqui nessa noite. Desde quando essa mocidade cantou, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos algo que eu vi aqui nessa noite. Enquanto essa mocidade estava cantando, eu via como uma pomba branca pairava sobre essa igreja, e quando ela abria as suas asas, fagulhas de fogo começavam a cair sobre essa igreja. Hoje é uma noite especial para esse lugar. Jesus fez uso de mais uma arma para vencer ao deserto da tentação. E qual é, pregador? Resistência. Se tiver alguém no celular, diga para ele: perseverança. Não, diga para ele forte, diga perseverança e resistência. Não está na hora da gente encucar na nossa cachola que a caminhada cristã não é feita de força em força. A caminhada cristã não é feita só de fortalezas, humanamente falando.
falando, nós passamos por fraqueza, nós passamos por decepção, nós passamos por desânimo, nós passamos por vontade, sem falta de vontade de ir à igreja, nós passamos por falta de vontade de orar. Tem dia que a gente levanta da cama e diz: meu Deus, se eu pudesse sair pelo mundo todo evangelizando, eu ia agora. Mas tem dia que a gente levanta da cama e se a gente pudesse entrar no buraco e ninguém nos dá a paz do Senhor, a gente fazia. A gente não tem vontade mínima de ir à igreja, porque a nossa natureza é assim. Tem dias que a gente acorda querendo conquistar tudo quanto a gente vê pela frente, mas tem dia que o que falta na gente é ter força para colocar o pé para fora da cama. É por isso que eu lhe digo aqui nessa noite: o segredo da caminhada cristã não é força, o segredo da caminhada cristã é resistência e perseverança. Quando Jesus escreve, ditou a João a carta à igreja de Filadélfia, Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 7, ele disse o seguinte para a igreja de Filadélfia: mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Ele estava dizendo: ao Filadélfia, eu até sei que você é fraca, eu sei que em você falta força, mas isso não impediu você de perseverar, guardando a palavra em seu coração. É por isso que eu lhe digo aqui nessa noite: o segredo é resistência e perseverança. Até porque a Bíblia nos ensina a combater o diabo força a força. Esse negócio de pisa na cabeça da serpente, dá bicuda na cara do cão, chuta ele, esmaga ele, isso aí é bobice. O que Tiago nos orienta em Tiago capítulo 4, versículo 7 é: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E ele fugirá de vós. É por isso que eu carrego essa mensagem aqui nessa noite: persevere e resista. Talvez você diga: pregador, você está dizendo isso porque você não sabe como é que é a minha casa. Eu sou crente lá. Você está dizendo isso porque você não sabe como é meu trabalho. Você está dizendo isso como você não sabe como é que são as tentações dentro da minha faculdade. Eu lhe digo aqui nessa noite: quem faz uso de jejum e oração e tem guardado a palavra, o ambiente aonde ele está não influencia. Sabe por quê? O primeiro Adão foi tentado num Éden maravilhoso e caiu. O segundo Adão foi tentado num deserto e triunfou. Porque não tem nada a ver com o ambiente, tem a ver com as armas que nós fazemos uso para triunfar nesse deserto. Persevere e resista. Persevere e resista. Persevere e resista. Persevere e resista. Forte ou fraco, animado ou com desânimo, próspero ou com falta, querendo avançar ou querendo parar, persevere e resista. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmão, eu não gosto de fazer isso, porque eu acho muito mecanismo, mas eu sou tocado pelo Espírito Santo nessa noite. Levante a sua mão direita ao céu nesse lugar. Receba sobre a sua mão aqui nessa noite uma descarga de poder celestial que está emanando neste lugar aqui nessa noite. Deus te trouxe neste culto para avivar a sua alma. A sua eternidade, a sua eu vejo corações acendendo aqui nessa hora. Entra calabaçando e me canta labaçuia. Deus está acendendo corações aqui nessa noite. O vício não vai te pegar, a prostituição não vai te parar, calúnia não vai te pegar, nada, 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 nada. A jejum e oração te sustenta, a palavra te alimenta, a graça te abençoa. Vai, avante, avante, avante. Tentado não
não cedas, ceder é pecar. Melhor e mais nobre será triunfar. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Quarta e última arma que Jesus fez uso para sobreviver ao deserto da tentação está aplicada em sobre aquilo que Lucas escreveu em seu capítulo 4, versículo de número 1, dizendo: e Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Pregador, onde está a arma que Jesus fez uso? Está explicitamente aberta na primeira frase. E Jesus, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Eu tenho um apelo a fazer a você aqui nessa noite. Busque ser cheio do Espírito Santo. Chore para ter o Espírito Santo. Chore até que falte lágrimas em seus olhos, mas seja cheio do Espírito de Deus. Alama canta, lama sobre me canta, lama calaraia. E Jesus, cheio do Espírito Santo, ele já estava cheio do Espírito Santo antes de entrar no deserto. Talvez esse foi um dos motivos que ele saiu triunfante desse deserto. É por isso que eu lhe digo aqui nessa noite, juventude. É por isso que eu lhe digo aqui nessa noite, ó igreja de Deus, se encha do Espírito Santo. Irmãos, entenda uma coisa. Eu sei que talvez isso não aplique sobre esse texto, mas eu sou tocado pelo Espírito Santo para dizer isso aqui nessa noite. Quantos aqui são batizados do Espírito Santo? Levante sua mão, por favor. Quantos aqui são batizados do Espírito Santo? Temos uma grande maioria, mas ainda falta muita gente. Irmão, sabe por que eu fico triste com essa geração? É que a primeira coisa que a gente fazia ao conhecer a igreja, ardia em nosso peito ser batizado com o Espírito Santo. A gente queria ser cheio do Espírito Santo e ter a nossa experiência pessoal própria. Eu fui tão inflamado com isso que eu fui batizado com o Espírito Santo aos 6 anos de idade. Aos 6 anos de idade o Espírito Santo resolveu me encher. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa aqui nessa noite: ser cheio do Espírito Santo não tem nada a ver com idade. Estar cheio do Espírito Santo tem tudo a ver com disponibilidade de coração e sede da presença do Altíssimo Deus. É por isso que eu lhe digo aqui nessa noite: não cesse de buscar pelo Espírito Santo, clame pelo Espírito Santo, chore pelo Espírito Santo, grite pelo Espírito Santo, chame pelo Espírito Santo, até que ele encha o seu ser por completo. E Jesus, cheio do Espírito Santo, irmãos, eu já caminho para encerrar essa mensagem aqui nessa noite. Mas perceba o que diz o último versículo: e tendo o diabo deixado, chegaram os anjos de Deus e o serviram. É por isso que eu lhe digo aqui nessa noite: vai valer a pena perseverar até o final. Para quem persevera até o final, tem banquete do céu, tem alimento do céu, tem renovo do céu. Para quem persevera até o final, tem algo especial do céu preparado para você. Talvez eu esteja pregando para pessoas aqui nessa noite que, assim como Jesus, você está passando pelo deserto da tentação, mas eu tenho uma palavra para você: não desanima, porque esse deserto está chegando ao fim, e os anjos de Deus vão descer para alimentar a sua alma. Talvez eu pregue para pessoas assim como Elias, estão debaixo de um pé de zimbro, mas tem pão e água para nos alimentar aqui nessa noite. Persevera um pouco mais. Você pode ficar de pé no seu lugar. Aleluia.
Aleluia. Feche os seus olhos e abra a sua boca nessa noite. Abra a boca. Erga o som da sua voz agora. Abra o som da sua voz. Deixa ele ecoar. Eita, calamachanda, namana, calamacalavaia. Aproveita que a mesa está posta e adornada nessa noite. Pegue até que sobre, se enche até que transporte. Aqueles que já são batizados com o Espírito Santo, seja renovado em outras línguas agora. Mas aqueles que ainda não possuem o batismo com o Espírito Santo, pelo poder que há no nome de Jesus, seja batizado agora para a glória de Deus. Como sobreviver ao deserto da tentação? Jejuando e orando, fazendo uso da palavra de Deus, perseverando e resistindo e sendo cheio do Espírito Santo. É assim que nós vamos triunfar. É assim que nós vamos triunfar. É assim que nós vamos triunfar. Aleluia. Gostaria de perguntar nessa noite: se tem alguém no nosso meio que deseja aceitar a Cristo como único e suficiente, fique de pé. Eu já vou entregar a palavra ao pastor. Ele me pediu 5 para as 9, eu já passei 1 minuto, vou passar só mais um, só para fazer o apelo. Tem alguém aqui nessa noite que deseja aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador da sua alma? Ou talvez alguém que se encontra afastado da igreja e hoje quer retornar para os caminhos de Deus? Levante uma de suas mãos em sinal nessa noite que nós queremos orar por você. Tem alguém nessa situação? Alguém que deseja aceitar a Cristo ou fazer uma nova aliança com o Senhor? Levante uma de suas mãos que nós queremos orar por você nessa noite. As principais respostas que as pessoas dão dentro de si quando o apelo é feito são as mesmas. Primeira coisa, eles dizem que outro dia, outra hora. E a segunda, eles dizem: eu vou me consertar primeiro e depois eu volto, eu aceito a Jesus. E isso se torna um ciclo vicioso, porque você nunca vai conseguir se consertar sozinho. Essa obra quem faz é o Espírito Santo. Por isso eu pergunto mais uma vez aqui nessa noite: tem alguém que deseja aceitar a Cristo ou fazer uma aliança com o Senhor? Levante uma de suas mãos em sinal que nós queremos orar por você nessa noite. Tem alguém? Se tem, não quer, que o céu lhe prepare outra oportunidade.